Então, a gente começa com o básico do Espiritismo. O básico do Espiritismo hoje está uma salada. A gente vai precisar focar, vai precisar se dedicar, vai precisar doar um pouco mais de atenção para não se perder e não confundir os passos. Temos para hoje após a morte. Ai, Aderlei, o que acontece após a morte? Como se dá o processo ali de caminhos após a morte? A gente tinha muita coisa para falar após a morte e resolveu dar os caminhos. Quais são os caminhos? Sim, pode ser. Quais são os caminhos? Quais são os caminhos após a morte? Quer dizer, eu não entendi a tua pergunta. E nós temos a primeira coisa que acontece é a falência deste belo corpo que vos falo. Então, o corpo falece, o corpo morre, o espírito não. Em o corpo morrendo, a isso damos o nome de desencarne. Morreu o corpo, o espírito então desencarna. Simples assim. Mas, após o desencarne, o espírito precisa cortar o seu vínculo com esse corpo. A isso chamamos de desenlace. Aí agora vamos para uma salada para poder entender quais são os caminhos possíveis, plausíveis e mais comuns que o espírito segue. É claro que cada caso é um caso, tem uma infinidade de possibilidades. Deus é misericordioso, então tudo pode acontecer. Tem alguém pedindo por você? Tudo pode acontecer. Você tem boas obras, mas ainda não se elevou moralmente? Tudo pode acontecer. Você tem grande moral, mas tem pouca inteligência? Tudo pode acontecer. Lembrando sempre que o ideal é o espírito evoluir igualmente em inteligência e em moral. Exilados de Capela evoluíram em inteligência, mas não evoluíram em moral. Esse é um exemplo que a gente tem e usa muito. Mas então a gente tem... Eu deixei algumas coisas, porque eu confesso que montar organograma animado, você tem que fazer parte por parte. E eu gosto de fazer animado. Então, se você deixa de botar qualquer coisa, já era. Depois que você está lá na 20ª animação, não dá para voltar para a primeira. Né? E aí, você lembrou de botar alguma coisa, que é o que acontece aqui do lado, nessa palavra pequenininha. Eu olhei e falei, eu preciso colocar mais um dado. Mas aí era a animação 5ª. Se eu coloco essa animação, ela vai ser a última. Então, não dá. Não dá. A gente, então, quando erra, é preciso deixar. Se tem tempo para fazer, a gente volta e refaz. Mas não tinha. Então, acontece o desencarne. O desenlace... Ô, Silvinha, se quiser, pode aumentar, porque eu acho que eu botei letra pequena mesmo. Fica à vontade. Então, acontece o desencarne. Pode ser que o desenlace aconteça no mesmo tempo. Aconteça ao mesmo tempo. Desencarna e desenlaça. Pronto. É muito comum, quando eu vou por enfermidade, eu estou mais assistido ainda. Então, muitas vezes, da enfermidade na mesma hora, na enfermidade já tem uma grande equipe assistindo, então eles cuidam do processo desencarnatório. Eu estou com um desencarne programado, então eu vou ter uma equipe maior. É um desencarne menos programado, mas que estava dentro das possibilidades, eu vou ter auxílio, eu vou ter tudo. Ninguém desencarna sozinho. Eu vou ter auxílio, eu vou ter tudo, mas dependendo do meu nível moral, intelectual, emocional, pode ser que eu tenha dificuldades com o desenlace. Nesse caso, eu primeiro desencarno e depois eu desenlaço. Uma vez que eu estou livre da carne, livre do vínculo com a carne, eu tenho
todas as possibilidades do mundo. Uma delas, eu posso ir para o umbral. Então, eu tenho desencarne, eu tenho desenlace, vou para o umbral. Eu posso, depois do umbral, ou no próprio, notem aí que a linha está ali, eu estou vendo duas linhas. Ah, não, uma é do risco do meu celular. Então, notem que tem duas linhas ali. Ou seja, do desenlace, eu já posso ir para uma colônia. Ou similar. Colônia, posto de atendimento, hospital espiritual, grupo de auxílio. Eu posso ir para qualquer lugar que vai me amparar. Eu estou amparado em todas as situações. Só que quando eu vou para a colônia, é um amparo muito mais fraterno. É um amparo que traz uma clareza maior acerca do meu estado atual. Então, eu vou lá, eu passo aquele período no umbral, vou para a colônia. Ocorre o desenlace, vou para a colônia. Mas eu também posso, após o desenlace, ir para a Terra. Ficar vagando aqui. Sim, eu posso vagar aqui. É uma espécie de umbral, Aderlei? É uma espécie de umbral, só que eu tenho uma perturbação que muitas vezes eu próprio não me dou conta. No umbral, eu tenho consciência de que eu não estou num local legal, mas eu tenho muito mais perturbação. Na Terra, tem espíritos que têm uma rotina comum. Então, ele deita, ele levanta, ele vai ao trabalho, ele volta do trabalho. Ele está perturbado, por quê? Porque ele não percebe que ele não está mais naquele meio. Ele não percebe que as pessoas à sua volta não se dão conta dele. Isso acontece muito com o espírito ainda num processo de orgulho muito grande, então pouco importa se o outro fala comigo ou não. Em alguns casos, ele cristaliza, então ele vai cumprir toda aquela rotina num processo de cristalização e para ele aquilo ali está normal. Então eu vou lá para o desencarne, eu vou para o desencarne, vou para o desenlace, não passo pelo umbral, vago na Terra. Da Terra, eu posso ir para a colônia, como posso ir para o umbral. Eu não botei o risquinho passando pelo umbral, porque foi difícil fazer esse risco da Terra para a colônia. Mas deveria ter um outro aí da Terra para o umbral. Tá, Derlei. Tem mais algum lugar que eu posso, um caminho que eu posso seguir? Tem sim. Pode ser que aconteça de você, após estar na colônia, você pode ir para outros mundos. Aí a gente chama também de reencarnação. Então, você pode ir errante para outro mundo, você pode ir em espírito para outro mundo, você pode ter uma experienciação em outro mundo, você pode ter um período de estudo em outro mundo como espírito. Como você pode encarnar ou reencarnar, não somente na Terra, como em outros mundos. Isso é possível e, normalmente, via de regra, cada caso é um caso, sempre, via de regra, você pode reencarnar lá. É claro que, quando a gente estuda um pouco mais, a gente descobre que tem a reencarnação compulsória, tem a reencarnação em que a pessoa não vai se dar conta, não vai participar, é uma outra pessoa que se responsabiliza pela reencarnação dela, e aí ocorre dela não participar desse processo. Muitas vezes ela do umbral reencarna, da terra reencarna, da colônia reencarna, do desenlace reencarna, tudo é possível, né? A Ana bota lá: boa noite, irmãos. Que tipo de perturbação, por exemplo, que pode causar isso do espírito vir para a Terra? Então, Ana, se eu sou muito materialista, eu não vou conseguir me levar ao plano espiritual. Eu vou precisar passar por um período de depuração, né? Eu vou precisar passar por um período de depuração, e nesse período de depuração pode ser que eu vá para um umbral, fique totalmente perturbado. Isso está muito claro lá no livro do André Luiz. Ele é chamado de suicida, pensando eu não sou suicida. Ele está numa condição que ele olha e não entende muito bem, ou seja, ele está perturbado, ele está um tanto fora de si.
até a hora que ele não aguenta mais aquilo, e aí ele se reconecta a Deus. E aí ele pede ajuda, né? Eu não aguento mais isso, me ajudem, por favor. Porque o tempo todo que ele está no umbral, ele vê espíritos iluminados vindo buscar as pessoas e oferecendo auxílio para outras. Então ele se toca que ele pode pedir auxílio. Isso no umbral. Aqui na Terra, eu estou tão preso ao materialismo, né? Eu estou tão preso a esse meu cantinho aqui, eu não abro mão de nada, até certo ponto dou uma acumulada, ai, aí, ai, eu tô... fui embora. Preciso produzir o estudo. Preciso produzir isso. Cadê não sei o quê? Cadê minha irmã que não vem aqui mais? Aí, de repente, a minha irmã entra com uma pessoa mostrando, inclusive, a minha casa, mas eu estou perturbado. Eu não me dou conta. Oi, querida, como é que você está? Ela não fala nada comigo, mas eu estou perturbado. Então, eu não concateno que não há uma troca na conversa. Eu foco em alguns assuntos mais materiais e aí eu fico preso. Essa pessoa é, por exemplo, um workaholic, ele vai simplesmente trabalhar, é o trabalho dele, pronto e acabou, sabe? Aquelas pessoas reloginhos, né, que fazem a mesma coisa todos os dias, no mesmo horário, do mesmo jeito, mas são ainda muito materialistas, tá, Ana? Me dá aí um alô se eu conseguir alcançar. E aí a gente tem a próxima eitada. Obrigado, Silvia. A próxima eitada, que eu tenho lá as trevas. Então, do desenlace, eu posso ir direto para as trevas. Da terra, eu posso ir direto para as trevas. Aderley, você já explicou sobre trevas, mas você pode explicar de novo? Posso. Umbral, local de confusão mental, perturbação mental, desencontro mental. Trevas, mais voltado para o emocional. Eu tenho muita raiva, eu tenho rancor, eu fui vingativo, eu fui orgulhoso, eu fui muito egoísta. Eu vivia convidando maus espíritos para me acompanhar. Eu pedia as coisas a mais espíritos. Então, bem provavelmente, haverá choro, umbral e ranger de dentes, trevas. Então, eu vou passar um períodozinho lá nas trevas, você escravo de um, você senhor de outro, você lá zumbi, mas eu vou passar um período ali nas trevas até que a turma do bem consiga me resgatar. Aí, uma vez que eu seja resgatado, bem provavelmente eu vou direto lá para a colônia ou similar, né? Eu não botei isso aí. E é isso. É uma salada, são muitas possibilidades. Fica difícil até você falar de todas elas em somente 10 minutos. Notem que eu usei mais do que isso. E o tempo que a gente tem para o básico são 10 minutos. Mas se tiver alguma pergunta, pode fazer, não tem problema nenhum. E assim, então, foi o nosso básico do Espiritismo e nos auxiliou até aqui o Pentateuco, como sempre, e o material que a gente já tem no canal, a playlist básico do Espiritismo, a playlist o Livro dos Espíritos, a playlist Evangelho segundo o Espiritismo, sempre traz uma coisa ou outra que dá para a gente usar aqui no básico, né? E no básico de hoje a gente teve, após a morte do corpo,